Estamos de volta para o segundo episódio de Ao Volante com a Norauto. Sejam muito bem-vindos. Se chegaram agora, sejam ainda mais bem-vindos. Se já viram o primeiro episódio, sabem que aqui é o lugar onde nós vamos falar sobre o mundo automóvel de forma simples e descomplicada. Então, sobre o primeiro episódio, o que é que nós falámos? Manutenções preventivas, que são muito importantes para poupar dinheiro, não é? Que nós gostamos todos de ter na nossa carteira e de não gastar. Por isso, se ainda não viste, por favor, vai ver e ouvir, porque há dicas que são muito importantes e eu tenho a certeza que vais gostar. Hoje temos aqui dois convidados para nos falarem sobre um tema que está muito em voga: veículos elétricos, não é? Toda a gente quer saber mais sobre os veículos elétricos, a manutenção dos veículos elétricos, quando é que é a altura de fazer a transição para um carro elétrico, quais é que são os prós, os contras. Eu acho que eles vão dar mais prós do que contras, mas pronto, quais é que são os prós e os contras, e acho que é importante para toda a gente ter uma ideia do que quer mesmo fazer em relação ao seu carro. Está na altura de os apresentar. Temos aqui connosco João Gaudêncio e Ricardo Oliveira, e eu vou aqui agora à minha cábula, porque basicamente passaram-me um currículo gigantesco vosso, porque vocês são verdadeiros experts na área, e isto tem que ser tudo dito, que é para as pessoas perceberem que realmente vocês são as pessoas certas para dar uma opinião. É um rigor, então, um rigor. Vamos lá. João Gaudêncio é uma pessoa que vive o setor automóvel por dentro, literalmente. É gestor de suporte técnico na Uptech Portugal, onde dá apoio técnico a várias marcas do grupo Mobivia, como a Auto 5, a ATU, a Midas e, claro, a Norauto. Estamos aqui no espaço da Norauto, portanto, é claro que o João tinha que dar suporte à Norauto. Com uma vasta experiência no diagnóstico, reparação e planeamento técnico em veículos elétricos e híbridos, o João traz-nos uma visão prática e especializada sobre os desafios da mobilidade elétrica e da inovação nas oficinas. Eu quase que ia ficando sem ar, porque realmente, João, isto é muita coisa. Isto é muita coisa. Olá, João. Primeiro só dar-te aqui um olá, e vou já passar ao Ricardo, porque também são vários parágrafos de informação sobre o Ricardo. Ricardo Oliveira, mais de 30 anos de experiência, é um verdadeiro visionário do setor automóvel e da mobilidade elétrica. Fundador e CEO da World Shopper, tem dedicado a sua carreira a estudar o futuro da mobilidade, com especial foco na mobilidade elétrica e na inteligência artificial generativa. Já vamos falar sobre isto. Lidera o projeto Viver Elétrico, uma iniciativa educativa que apoia profissionais e consumidores na transição energética, onde assume os papéis de host e formador. Ele podia estar aqui no meu lugar, perfeitamente. Além disso, é orador profissional e criador de conteúdos, partilhando conhecimento e inspirando mudanças no setor a cada intervenção. Como é que vocês se sentem com estas apresentações? Não, esta é... Não, excelente mesmo. Esta é a primeira pergunta que eu tenho para vocês. Eu vou pedir realmente... esse cerdo, que acho que é bonito apresentar-me dessa maneira, dá outro impacto. Eu posso passar-vos e depois vocês põem isto no LinkedIn, metem isto em todo lado e... Sobre mim, lá está. Vai resultar imenso, com certeza. Eu acho que vai resultar imenso. Antes de mais, vamos falar sobre os veículos elétricos. É isso mesmo que vocês estão aqui a fazer, e acho que a primeira pergunta é muito básica, mas tem tudo a dizer sobre ela. O que é que são veículos elétricos? Sei. Talvez o Ricardo comece. Isto é uma conversa, vocês podem ir falando à vontade. Vamos ver se conseguimos mais ou menos. Força. Bom, veículos elétricos são, neste caso estamos mais a pensar nos automóveis, mas veículos elétricos são todos os veículos que são movidos a eletricidade. Sem gasolina, sem cheiros, sem emissões, sem barulho. Eu senti que esta era uma daquelas perguntas que podia sair perfeitamente num exame de código. Não é? O que é que são veículos elétricos? Exame de código, não é? Depois 3 ou 4 linhas para falar sobre isso. E quais é que são as diferenças entre elétricos, híbridos e veículos a combustão, e já agora os prós e contras de cada um? Não, olha, essencialmente dividimos em 3 grandes grupos. Portanto, temos o veículo elétrico, temos o veículo híbrido e depois temos o veículo plug-in híbrido. São tecnologias semelhantes e ao mesmo tempo diferentes. Portanto, o elétrico move-se apenas e só a eletricidade, não é? Usando termos simples. Depois temos o híbrido, que tem um motor a combustão, portanto a gasolina ou o diesel, que trabalha conjuntamente com o motor elétrico. E depois temos o plug-in híbrido, que faz exatamente isto, mas tens uma possibilidade de fazer um carregamento do próprio carro, ou seja, tem uma autonomia
elétrica ou pode andar com os dois sistemas em paralelo. Isto, na gíria e de uma maneira muito simples de resumir, é mais ou menos isto as 3 grandes diferenças. E agora, para quem já está a pensar em poder fazer a transição para um carro elétrico, como é que funciona a manutenção? O que é que se mantém em relação a um carro normal? O que é que muda? Falem-nos um bocadinho sobre isso e que possamos todos discutir. Eu, por exemplo, não tenho um veículo elétrico, já andei com híbridos, mas elétricos nunca tive. Mas tenho a certeza, Luís, que quando acabares vais ter um veículo elétrico. Vais ser influenciado. Eu espero que sim. Toda a gente que ouvir, acho que vai ter essa ideia. Mas falem-nos um bocadinho sobre isto. O que é que se mantém? Manutenção. Bom, para já o elétrico é uma máquina teoricamente mais simples que um veículo a combustão. O motor elétrico são basicamente 2 peças, eu não sei se... Sim. Bom, basicamente 2 peças e de facto o veículo elétrico, por exemplo, o automóvel elétrico dispensa caixa de velocidades. Há uns que têm, mas são poucos. São veículos muito mais simples. Portanto, a manutenção também é mais simples. O que eu acho que é importante reter em relação aos veículos elétricos, até porque há marcas que dizem que os veículos elétricos não precisam de manutenção, não é de todo verdade. Porque os elétricos precisam de ser observados tempos a tempos, no mínimo observados. Tem uma parte muito importante, que é a bateria, e a bateria precisa de estar protegida, e está efetivamente protegida, mas como está na zona inferior do chassi, é uma zona que é muito exposta a danos, projeções, e as pessoas que conduzem os carros nem sempre controlam os danos nessa parte, não é? E, portanto, esses carros precisam de ser observados por técnicos competentes, técnicos que sabem aquilo que fazem, e, portanto, a manutenção é muito importante nos veículos elétricos. Até aproveitando para contar aqui uma curiosidade, que é, geral, um carro elétrico tem 20 vezes menos peças móveis que um carro a combustão. O que é que eu quero dizer com isto? É, sempre que há menos peças móveis, o desgaste ou a manutenção é menor. Isto é o conceito geral. Por isso é que existe muito essa ideia de que o elétrico não precisa de manutenção, etc., que não é bem verdade, obviamente. É preciso sim fazer uma manutenção, e depois também há aqueles mitos que nós também se calhar vamos falar aqui, é de a manutenção de vamos deixar de fazer isto neste tipo de carros, vamos deixar de vender travões ou vamos deixar de vender outros componentes, ou seja, se calhar vamos deixar de vender em tanta quantidade um produto, mas em contrapartida vamos ter que ter outras necessidades, seja nas vistorias, como o Ricardo disse bem. Posso-vos dizer que é um dos fatores fundamentais a verificar num carro elétrico, essencialmente, porque nós estamos a falar de um componente que vale 60%, se calhar, ou 50% de um valor do carro, portanto estamos a falar de um componente muito específico, que obviamente se tivermos um problema nesse componente é difícil. Tudo complicado. É difícil. Fica tudo complicado. João, tu como um dos responsáveis por este apoio técnico na Norauto, o que é que a Norauto está a fazer para acompanhar esta revolução? Ok, vou tentar responder isso de uma maneira simples. É assim, isto para já foi um trabalho que foi desenvolvido já há alguns anos para cá, portanto não foi uma coisa que começámos este ano ou o ano passado a fazer, porque envolve aqui várias áreas, desde já a formação, ou seja, ter o técnico formado com a informação necessária, disponível para fazer a intervenção X ou Y, porque uma das grandes vantagens da Norauto é aceitar qualquer tipo de carro. Portanto, isto significa que nós temos um técnico que recebe um carro a gasolina, um carro a diesel, um híbrido, um elétrico, e nesse momento ele tem que saber exatamente o que é que tem que fazer naquele caso. E isso obviamente exige um nível de formação muito superior, que nós estamos a fazer, e bem. Depois, em contrapartida, também temos a parte de equipamentos, que também estamos bastante bem nesse aspecto. Portanto, foi feito vários investimentos para termos a maquinaria certa. Isto porquê? Porque por vezes é necessário ter ferramentas específicas para os veículos elétricos, no caso, e um fator fundamental é ter os produtos certos, porque nós substituímos, por exemplo, um líquido de refrigeração num veículo elétrico, mas não é tirar um líquido e pôr outro. Portanto, não só ter o líquido certo, com a norma do fabricante certa, mas também fazer o procedimento certo. Ou seja, nós na Norauto conseguimos fazer este tipo de revisões, as revisões oficiais, e não se perde a garantia do fabricante exatamente por isto. Porque conseguimos ter este conjunto de elementos para conseguir fazer as manutenções sem qualquer tipo de problema para o veículo e
e para os colaboradores, obviamente. E nós estávamos aqui a falar, vocês estavam também a conhecer-se antes de nós começarmos a gravar, e tu estavas a dizer que consegues fazer às vezes o apoio técnico à distância. Como é que isso funciona? Porque achei interessante. Nós temos um departamento específico no grupo que dá assistência a todas as oficinas. Qual é que foi a grande vantagem deste departamento? É que tu consegues concentrar toda a informação num só local. Depois nós temos plataformas internas em que qualquer colaborador tem acesso e etc. Mas nós criámos um sistema em que é possível eu, por exemplo, entrar remotamente num equipamento de um centro e dar o apoio ao técnico específico para aquela situação. Vamos imaginar que tu tens um carro elétrico. Eu gostava. Vais ter. Depois disto tenho a certeza que vais ter. Vou querer mais. Vais ao Norauto e vamos ver que há um problema. Vamos imaginar que é preciso fazer um diagnóstico e o técnico tem alguma dúvida, sei lá, não existe informação disponível, etc. E existe um departamento que tem essa informação que o pode ajudar. Incrível. E não é só em Portugal, portanto estamos a falar no grupo todo, portanto na Europa. E é um juntar de informações, obviamente. Deixa-me só acrescentar aqui uns aspectos curiosos sobre manutenção de elétricos e para reforçar um bocadinho também aquilo que o João estava a dizer, da importância da formação dos técnicos que trabalham nestes veículos, mais concretamente no caso dos elétricos, é que, não sei se sabes, mas há veículos elétricos cujo capô não abre. Não abre. E o objetivo disso ser assim é para evitar que os utilizadores... Um curioso inventem. Aquela ideia de abrir o capô e começar a mexer e não sei o quê, e efetivamente num veículo a combustão, na pior das hipóteses, quando há um problema, uma má manipulação, a pessoa pode ficar sem um dedo ou pode ficar. Num elétrico, no circuito de alta tensão, é um risco de vida. Portanto, convém mesmo que as pessoas que trabalham neste tipo de veículos sejam formadas, como é o caso dos técnicos da Norauto, e que estejam devidamente equipados para este tipo de intervenções. Sim, importantíssimo. E também os curiosos que não mexam, levem só o carro à Norauto. É assim que isto funciona. Não tenham ideias, ok? Não tenham ideias. Olha, nós vamos aqui fazer um jogo rápido de mitos ou verdades. Eu não sei se, João, tu já sabias que isto ia acontecer, porque estavas a abrir o livro já neste sentido. Se vocês soubessem a quantidade de perguntas e acerca de mitos que me fazem diariamente... Vocês iam ficar surpreendidos. Já estavas habituado. Portanto, primeira pergunta: os carros elétricos são menos ecológicos por causa do processo de fabrico? Mito ou verdade? Mito. E tem até uma coisa muito interessante para falar sobre isso. Estás à vontade, João. E o Ricardo, se calhar, nesse aspecto lá tem mais informações que eu. Eu penso que é a partir do próximo ano, Ricardo, e corrige-me se eu estou errado, em que as baterias dos veículos elétricos vão ter que ter o tal certificado. Que isso basicamente é uma forma de controlar exatamente a pegada de carbono que a criação e a utilização daquele componente tem. Portanto, isso acaba por ser também uma das coisas que vai acontecer num futuro muito próximo, em que vai ser possível também desmistificar esse mito. Mas falando disso, Ricardo, em relação a isto, que é depois, durante o início dos elétricos, trouxe aquela questão dos cemitérios das baterias, onde é que se iria colocar as baterias todas, isso tudo. O que é que há a dizer sobre isso e quais é que são as soluções que temos para o futuro? Vamos tentar falar claro sobre essa situação. A produção de uma bateria, de um veículo elétrico, neste momento, envolve uma emissão superior de CO2 do que o mesmo processo equivalente na produção de um automóvel a combustão. Portanto, a produção da bateria tem, de facto, emissões de CO2 superiores. Outra coisa que é preciso também perceber é que a eletricidade que nós utilizamos nos veículos elétricos, ou a eletricidade que nós utilizamos, ainda, este ponto do ainda é fundamental, ainda não é totalmente proveniente de fonte renovável. Portanto, e para tentar falar um bocadinho com precisão acerca disto, se nós tivermos em conta o CO2 que é produzido no início do processo, mais aquela parte de eletricidade que não é de fonte renovável. Em Portugal podemos dizer que a partir dos 46 mil quilómetros dá-se ali um break-even em que o CO2 do elétrico passa a compensar.
Agora, estes 46 mil quilómetros estão sempre a descer. Este teto está sempre a descer. Porque há mais reciclagem, há mais utilização de materiais reciclados, há também este aspecto que o João estava a referir, e há cada vez, no mix de energia, a energia de fonte renovável é cada vez mais preponderante. Portanto, a resposta é clara, é menos poluente. E há uma coisa que às vezes as pessoas se esquecem e que eu acho que é importantíssimo reter. Nós temos muita fixação no CO2 e fala-se muito no CO2, mas a questão das emissões dos veículos não se limitam ao CO2. Aliás, o CO2 não tem um impacto direto na saúde dos seres humanos. Aquilo que os seres humanos sentem é, por exemplo, óxido de azoto e partículas finas, que é aquilo que existe nas cidades onde há concentração de veículos. Não é preciso ser cidades muito grandes, basta zonas de concentração de veículos, em que essas duas emissões é aquilo que provoca doenças e que é portanto, isso é o ponto essencial. E o elétrico isso não tem nem a ter, porque nunca lhe vai nascer um tubo de escape, mesmo que seja um carro velho, certo? Não, mas este ponto é importante porque o carro a combustão, à medida que vai envelhecendo, apesar de fazer uma fantástica manutenção, à medida que vai envelhecendo, as emissões vão aumentando. E o elétrico não, é zero emissões locais de início até ao fim. Muito bem. Tá, acho que já ficámos todos cientes, muita gente já a fazer as suas encomendas. mas pronto, segunda pergunta, existem incentivos do governo à compra de veículos elétricos, verdade ou mito? Verdade. É verdade, não sei neste momento quais é que são agora, atualmente, mas existem e acho que até foi um fator fundamental até para fazer a transição e haver uma transição mais rápida. Não é possível fazer viagens longas, por exemplo, Lisboa-Madrid? Opa. Verdade ou mito? Isso é mitíssimo. Acho que isso já não... Nem sei se isso devia ser já uma pergunta, hoje em dia. Olha, Luís, nós o que fazemos, e há aí uma parte do extenso currículo que se falou em viver elétrico. Viver elétrico está tudo no nome. O que nós fazemos é viver com carros elétricos de todas as marcas, e temos a necessidade de ter essa experiência permanente para depois passar então às pessoas. E uma das coisas que eu mais faço é justamente viajar de elétrico, e faço viagens anormais, que é viagens para a Alemanha, viagens para a Itália. A maior parte das pessoas faz essas viagens de avião. Nós fazemos de carro e de elétrico justamente para demonstrar que não só é possível, como é cada vez mais fácil e até os tempos de viagem estão cada vez mais próximos dos veículos a combustão. Então, e uma questão que tem a ver com a rede de carregamento, não é? Como é que se consegue fazer uma boa otimização de uma viagem com os carregamentos? Bom, existem aplicações nas quais nós podemos identificar os postos de carregamento e os próprios carros nos infotainments têm esse tipo de informação, mas o que é interessante aqui é perceber um bocadinho do que é a percepção das pessoas e aquilo que é a realidade. Por causa do ecossistema de carregamento existir fundamentalmente a nível digital, as pessoas fisicamente perdem a noção de que há muitos postos de carregamento. Porque um posto de abastecimento de combustível é uma área de serviço enorme, com uma presença física enorme. Um posto de carregamento é um pontinho que geralmente se vê no infotainment ou numa aplicação. Há muitos postos de carregamento, há muito mais postos de carregamento do que bombas de gasolina, e efetivamente é fácil viajar hoje em dia pela Europa. Nós começámos a fazer estas viagens em 2017 e aí sim havia alguma dificuldade, mas hoje em dia é cada vez mais fácil e cada vez mais rápido também. Ricardo, eu tenho uma dúvida. No outro dia estava a vir de Braga para Lisboa e passei ali em Leiria e estava uma fila enorme para carregar os veículos elétricos. Isso tudo são pessoas que não querem sair da autoestrada para irem carregar o seu carro a uma localidade que tem? É uma excelente pergunta e isso dá uma oportunidade de desmistificar outra questão, que é essa questão das filas. As filas podem acontecer, sobretudo em momentos de datas de ponta, datas de muito movimento na estrada, mas a razão pela qual as pessoas ficaram mais fixadas nessa questão das filas
foi por muitas filas que se formavam ali naqueles carregadores da Tesla, por exemplo, supercarregadores, em que os utilizadores querem mesmo carregar ali, porque tem uma vantagem de preço, não é muito significativa, mas tem alguma vantagem de preço, e o que se passava nesses carregadores é que junto a esses carregadores há outros a 5 minutos de distância e que estão vazios, e que as pessoas preferem ficar ali numa fila. A mesma coisa acontecia em algumas áreas de serviço da A1, que foram reforçadas em agosto de 2024, e portanto hoje formam-se menos filas, mas é um bocadinho aquilo que disseste. Muitas vezes basta sair ligeiramente da autoestrada, não é preciso fazer 30 km, não é? Basta sair ligeiramente da autoestrada para encontrar não só postos livres, como postos a preço mais competitivo, mais baixo do que aqueles que existem na autoestrada. Portanto, convido sempre as pessoas a analisarem a localização dos postos, ou no carro, ou no infotainment do carro, ou nas aplicações que existem para esse efeito, para tornar as viagens mais simples. Eu só queria dizer que isto é muito uma questão de habituação. Nós que vivemos só com carros elétricos, já não consultamos esse tipo de aplicações, ou consultamos muito raramente para localizarmos os postos, porque já sabemos onde eles estão, assim como as pessoas sabem onde estão as bombas de gasolina. Não é? Claro, igual. Os elétricos não é nada do outro mundo. A única dificuldade que existe nos elétricos são 100 anos de rotinas e de hábitos de veículos a combustão que nos tornam, que nos dificultam esta transição, exatamente. Próxima pergunta, acho que ficou completamente esclarecido. Eu próprio fiquei esclarecido, portanto agradeço. As baterias não devem ser carregadas a 100%, mito ou verdade? Os dois. Olha, vamos lá ver. Há dois grandes tipos de químicas de bateria que são mais conhecidos ou que são mais utilizados hoje em dia. NMC e LFP, vamos aqui evitar grandes linguagens, mas é só para dizer uma coisa, é que numa delas, e é as de níquel, manganês, cobalto, são aquelas que são mais utilizadas, que há maior número de veículos automóveis a utilizarem. Essas, de facto, convém só carregar a 100% quando nós efetivamente precisamos de 100% da carga. Se nós, no dia-a-dia, o 80% da carga é suficiente, devemos carregar até aos 80%. Até porque entre os 80% e os 100% o carregamento é mais lento e há uma componente de tempo no custo do carregamento. Portanto, não convém alargar isso. Exatamente, alargar esse tipo de carregamento. Já as baterias LFP de lítio-fosfato de ferro, o que acontece é que convém alternar carregamentos e, por vezes, convém carregar até 100%, não há problema, e até convém mesmo carregar até 100% nessas circunstâncias. João, queres acrescentar alguma coisa? O que eu vou acrescentar é muito técnico, portanto se calhar é mais complicado, mas essencialmente é isto. Eu acho que essencialmente depende... Nós devíamos fazer a pergunta ao contrário, que é: nós atestamos o carro todos os dias para ir trabalhar? Não. Atestamos uma vez, fazemos o nosso percurso, não é? Portanto, o carro elétrico é exatamente igual. Portanto, obviamente, se me perguntarem em termos de saúde para a bateria, depende. Aí depois depende de vários fatores, temperaturas, etc. Eu não me quero alongar muito nisso, porque senão ficamos aqui 4 horas ou 5. Mas esses fatores influenciam bastante. Mas no intuito usual, portanto, uma pessoa que faz uma vida absolutamente normal no cotidiano, não é assim relevante. Agora, se me dizes vou fazer uma viagem amanhã, que é literalmente como nós fazemos, com um carro a combustão, não é? Portanto, amanhã vou para o Algarve, vou para o Porto, vou a Madrid, onde seja, vou testar o carro, vou deixar tudo pronto e sigo. Portanto, é exatamente o mesmo princípio. Então a ideia também é fazermos a nossa vida, deixar utilizar a energia toda que a bateria tem e depois aí carregar. É isso? Mas também não podes baixar de que nível? Demasiado. Sensivelmente em geral, estamos a falar muito geral, entre os 20 e os 80 é sempre as percentagens mais ou menos aconselháveis. Menos que isso é mau por um lado, e mais que isso também pode ser mau por outro. Portanto, andamos sempre nesses níveis. Fundamentalmente existe uma curva de carregamento que é onde o carregamento é mais eficiente, onde carrega mais rapidamente, e essa curva situa-se de facto entre os 20% e os 80%.
As descargas profundas não são boas para as baterias, portanto não convém, eu diria que baixar dos 10%. Uma boa novidade é que muitos automóveis, mesmo quando chegam aos 0% de carga, aos 0 km de autonomia, ainda conseguem andar alguns quilómetros, porque têm uma reserva para abaixo quem quer do viver 0%, no limite, para quem quer viver no limite. e que não sendo bom para a saúde das baterias, pode ser bom para uma situação de emergência a pessoa poder chegar a um carregador. Ok, então aqui uma questão minha, imaginando o que eu tenho um carro elétrico, se calhar carregar todos os dias quando chego a casa não é a melhor coisa. Isto porquê? Porque já tenho mais ou menos, já sei mais ou menos, faço 60, certo, 70, 80 km por dia, se calhar, como é que, o que é que vocês acham? Acho que o elétrico deve-se carregar todos os dias. E se a pessoa tiver a possibilidade de carregar em casa, acho que deve carregar o elétrico como carrega o telemóvel. Chega a casa, liga. Até porque isso vai dar uma vantagem, que é, no dia seguinte, nós temos o carro sempre atestado. Mesmo que não se carregue até aos 100%, se tivermos os 80% que precisamos, ele está sempre pronto para uma eventual necessidade. E isto é um comportamento diferente daquele que, e o João estava a dizer, e bem, que nós no carro, a combustão, temos, que é andar, avançar ali ao longo do tempo, dos dias, das semanas, e carregar, abastecer quando ele é preciso. E eu a dar-lhe com carregar, já não se carrega, não sei o que é abastecer. Bom, mas sim, portanto, ao contrário disso, o elétrico está sempre com a carga, é como o telemóvel, nós temos com o telemóvel a 100%, ou 80%, ou 90%. Realmente, acho que acaba por ser o melhor procedimento, não afeta a saúde das baterias, e é a rotina correta em termos de quem tem carregamento em casa. Agora, pode-se viver com um elétrico sem ter carregamento em casa. Sim, e atenção por menor, porque fazer o carregamento em casa, a partir estamos a falar de uma carga lenta. Portanto, isso também é outro fator que influencia bastante a duração das baterias. Portanto. Só uma questão acerca do carregamento em casa, que acho que é um sonho. Quer dizer, é como se uma pessoa tivesse uma bomba de gasolina em casa. Sim, é uma coisa que está ali, sempre. Quer dizer, não a pessoa não tem que sair de casa para ir abastecer. É que só pode carregar. Ir de chinelos. É só carregar. Pode ir descalço, não tem, quer dizer, é que é realmente muito cómodo ter carregamento em casa. É tão cómodo que eu não o faço. Porquê? Porque a minha profissão é fazer formação de profissionais e de clientes acerca disto, e o que eu quero sentir é a parte mais difícil. E a parte mais difícil, supostamente, é o carregamento público. Portanto, nunca carrego em casa para tentar sentir as dores que as pessoas dizem que sentem em relação ao carregamento público. Então, eu tenho uma dúvida. Eu, neste momento, não tenho garagem. Não tenho garagem nem tenho carro elétrico. Portanto, duas coisas que me complicam a vida. E se eu quisesse ter um carro elétrico, quais é que seriam as dores que eu iria sentir? Não, eu digo isto basicamente porque há uma certa ideia de que os carregamentos públicos são mais difíceis, são mais complicados, é difícil localizar aquilo que estávamos a falar também há pouco. Também é mais caro do que ser em casa, não é? É mais caro do que ser em casa. Há, em certas situações, pode ser tão caro carregar no público como andar em automóvel a diesel, se a pessoa for descuidada no carregamento, porque há uma vantagem que a eletricidade tem, é que o preço é variável durante o dia, há muita variação de preço, há muita variação entre diferentes postos de carregamento, mas fazendo uma gestão normal, utilizando as tais aplicações, podemos carregar aos melhores preços, com facilidade, com conveniência. O que assusta as pessoas no carregamento público, voltamos ao mesmo, é a diferença que existe face a ir a uma bomba de gasolina e a testar o carro em 2 minutos. O carregamento público demora mais tempo, é preciso um cartão para acionar e faz uma certa confusão. Isso que de resto não há razão para temer isso. Mas já que estávamos a falar nos carregamentos, também vou aproveitar para dizer isto. Exatamente por essa razão, a Norauto desenvolveu um serviço que é vender e instalar carregadores na casa do cliente. Ou seja, porque há aqui uma série de fatores que é preciso ter em conta, a potência contratada, etc, a instalação, como é que vai ser, portanto, coisas que
para uma pessoa que não é da área pode ser um pesadelo, e nós neste momento já temos um serviço que acaba por facilitar nesse processo. Ou seja, tens um carro elétrico, por exemplo, olha, eu quero fazer um carregamento em casa, qual é que será o melhor carregador para eu ter? Portanto, os técnicos, mesmo na recepção, já conseguem dar algum apoio nesse sentido, e temos depois um serviço que consegue fazer exatamente isso. Ou seja, vai à tua casa, verifica o que é preciso, faz-te um orçamento, faz a instalação, literalmente plug and play. Isto é uma parte absolutamente fundamental. Os clientes muitas vezes, quando pensam em terem um carro elétrico, começam exatamente por perguntar por onde é que eu vou começar? Qual é a logística por onde é que eu vou começar? A ver este serviço, a ver técnicos credenciados que podem apoiar e fazer as verificações. Eu não diria só pesadelo. Isto pode ser, é uma questão de segurança também. Sim, claro, porque fazer este tipo de instalação, lá está, é tal coisa, é como abrir o capô do carro sem saber, mexer em circuitos de alta tensão ou fazer este tipo de instalação em casa ou até nos próprios locais de trabalho, tem que ser feitos por técnicos credenciados, e a Norauto permitir um ponto onde se fale com uma pessoa e que resolva uma série de coisas ao mesmo tempo, é ótimo, é uma boa solução. É uma ótima solução. Próxima pergunta: a manutenção do carro elétrico é de forma geral mais barata, verdade ou mito? É verdade. É verdade, porque lá está, como temos menos peças móveis, a manutenção será diferente. Eu não digo que seja inferior, mas é diferente. Portanto, já não vamos trocar embreagens, não vamos trocar, enfim, tudo que seja esses componentes que nós estamos muito habituados, mas vamos continuar a trocar amortecedores, regulamentos, rótulas, portanto, mas são peças que já têm um valor inferior aos outros tipos de serviços. Portanto, no geral, é mais barato, é mais em conta. Mesmo os travões, que têm uma solicitação muito diferente no caso dos veículos elétricos, porque existe aquele fenómeno da regeneração, que é quando tiramos o pé do acelerador, o carro abranda, porque o motor funciona como um gerador, então abranda, e portanto isso evita a solicitação dos travões. Mas curiosamente, uma coisa que acontece muito nos veículos elétricos é exatamente por essa pouca solicitação do sistema de travagem, ele suja-se mais, e portanto é preciso, mais uma vez, verificar, técnicos credenciados a verificar e fazer essas limpezas, mesmo que não se faça a substituição das pastilhas e discos com a mesma frequência que se faz num veículo a combustão, assegurar essa limpeza para máxima eficiência do sistema de travagem. Muito bem, eu tenho aqui mais umas perguntas para fazer. Eu queria saber se vocês já fizeram Vive elétrico. João, se já fizeste a transição para um elétrico? Eu faço e depois volto atrás e vou outra vez. Portanto, eu vou comprando, ando, divirto-me e depois vou trocando. Portanto, Okay. não... Sabes que muitos amigos perguntam-me: olha, como tu estás muito dessa área, eu gostava de comprar um carro novo, o que é que tu aconselhas? E a primeira pergunta que eu faço é: diz-me qual é que é a utilização que tu vais fazer do carro. Porque isso é exatamente o fator fundamental para a tua decisão. Porque se tu me disseres que vais fazer, sei lá, viagens constantemente e é sempre a andar, se calhar pode não justificar qual é o valor que tu pretendes investir, não é? Portanto, isto acabam por ser fatores que tem que se ter em conta. E no meu caso, eu sou um bocado suspeito, ok? Porque eu gosto de tudo o que seja automóvel e, para mim, às vezes eu gosto de ir experimentando coisas diferentes. Portanto, uma das coisas que eu gostava de experimentar num futuro breve era hidrogénio, por exemplo, era uma das coisas que eu gostava. Portanto, eu sou um bocadinho estranho de falar sobre isso, que eu experimento tudo. Mas houve uma altura que começaram a fazer imensos carros com hidrogénio. Eu vi uns BMWs com um Chery 7 com hidrogénio. Acho que isso foi só protótipo, penso eu, não é? O hidrogénio, não, existem carros comercializados. Não, sim, a Toyota, por exemplo, já tem um. Eu já tive o prazer de beber água do escape do Toyota Mirai. Como é que foi essa experiência? Um carro a hidrogénio, a fuel cell, tem uma característica, para não entrarmos em aspectos demasiadamente técnicos, basicamente é um veículo elétrico, um fuel cell é um veículo elétrico cuja energia é produzida a bordo. Portanto, em vez de ter uma bateria tão grande, tem uma bateria mais pequena, e a energia é produzida a bordo através de uma reação entre o oxigênio e o hidrogênio, cujo produto é água. E no escape sai água pura, em estado puro. Portanto, pode-se fazer a experiência de beber água do escape, que é água pura.
Estava mesmo perfeita a água. Estava Fresquinha, ótima. de certeza, estava Ótima, fresquinha. ótima, Estava mesmo Estava fresquinha. fresquinha também. ótima. Portanto, temos- Consegue refrigerar aquilo? Também É refrigera? um bocadinho mais para o quentinho. Um bocadinho mais para o quentinho. Não a ferver, mas é um bocadinho mais para o quentinho, assim. Muito bem. Ricardo, uma pergunta que eu tinha aqui para ti. Quantos veículos elétricos é que já testaste e qual a distância máxima que percorreste com um carro elétrico? Idas à Alemanha? A primeira pergunta é difícil responder pelo seguinte: por questões profissionais, nós trocamos de automóvel de semana a semana, e depois temos carros que ficamos com eles 2 meses, mas mesmo entre esses 2 meses estamos a guiar outros carros. Portanto, é muito difícil responder. É mais fácil dizer que o nosso objetivo é conhecer exatamente toda a oferta de elétricos que existe no mercado, portanto, todos os carros elétricos que existem, às vezes até incluindo veículos comerciais, veículos que saem do âmbito normal, motos elétricas também. Portanto, a nossa preocupação é conhecer o máximo possível. Eu até tenho dificuldade em memorizar alguns veículos, porque são sempre as experiências mais recentes que contam. Relativamente às viagens, sim, nós fazemos cerca de 3 a 4 viagens pela Europa por ano, a destinos diferentes, com geralmente no mínimo 5.000 quilómetros, e cujo objetivo é isso, é fazer vários carregamentos, apreciarmos a evolução. O grande desafio ou o grande interesse da mobilidade elétrica é que a perspectiva de evolução é fantástica. As coisas evoluem enormemente de um ano para o outro. Às vezes, de uma viagem para a outra, sentimos enorme evolução. E isso é algo que temos que olhar para a mobilidade elétrica sempre nesta perspectiva. Enquanto que a combustão é feita atenção, que tenho imenso respeito pela combustão, tenho muito mais anos de combustão do que de elétricos, como todos, não é? Mas isto para dizer que a combustão vive progressos incrementais e a mobilidade elétrica vive com sapatadas de progresso que são fantásticas. E o que é que tu notas em relação, por exemplo, a Portugal e aos outros países da Europa nessas viagens? Como é que está essa em termos evolução? de infraestrutura de carregamento? Portugal foi dos primeiros países a ter uma infraestrutura de carregamento. Isso foi bom e mau num aspectozinho. Foi mau porque depois atrasámos ali, por exemplo, em relação à Espanha, que chegou mais tarde, mas com postos mais recentes, mais potentes, mais centralizados às vezes, ou seja, mesmo maior número de postos em cada estação. Mas neste momento Portugal está muito bem, tem uma capilaridade muito boa, o número de postos por área é muito razoável, o número de postos por 100 km também. Estamos muito bem posicionados, temos equipamentos de 400 kW já de potência, que é muito razoável. Eu diria que a nível da Europa, aqui mais deste lado, talvez França, e sem contar com os países nórdicos, talvez França seja aquele país que está um bocadinho mais à frente depois de Espanha e da própria Alemanha, curiosamente. Muito bem, eu tenho aqui mais uma pergunta que tem a ver com a vida de uma bateria, porque já que estamos a falar de carros em que a bateria é o componente mais caro, e eu acho que muita gente tem sempre esse medo de um dia para o outro poder se estragar. Qual é que é a vida média de uma bateria? O que é que vocês podem falar sobre esse componente tão importante nos carros elétricos? Há 2 critérios para definir a vida de uma bateria, sem entrar em termos muito técnicos. Há uma degradação por tempo e uma degradação por quilómetros, que corresponde a uma degradação por ciclos de carga. Atenção que estas baterias são idênticas em termos de duração, em termos deste tipo de ciclos de carga, são idênticas às baterias de qualquer coisa que nós temos elétrica. Basicamente existe uma degradação por tempo e uma degradação por ciclos de carga. A degradação por tempo é hoje em dia estimada em até 2%.
ou seja, ao fim de 10 anos nós teríamos 80% da capacidade da bateria. Isto é extremamente conservador, porque os dados oficiais que existem são dos veículos elétricos mais antigos, aqueles que tinham sistemas de refrigeração das baterias mais básicos e, portanto, as baterias duravam menos. As baterias, depois em termos de ciclos de carga, para simplificar, estamos a falar de baterias de NMC a fazerem 800 mil quilómetros e as baterias LFP acima de 1 milhão de quilómetros, confortavelmente. Uau! Sim, e até porque, atenção, que as próprias marcas dão uma garantia da bateria maior que a própria bateria quase do carro. Portanto, a bateria é um componente... Eu comparo isto com, na altura das garantias da corrosão. Exatamente. Na altura dos Boa carros, portanto, tu comparação. tinhas uma garantia, era 3 anos, 4 anos, mas corrosão até 7 anos, ou era uma coisa do género. E agora parece que essa garantia da corrosão é a garantia da bateria. Portanto, isso também mostra que os fabricantes também têm uma noção da capacidade. E depois há aqui um pormenor muito interessante, que é, ao contrário do carro a combustão, e eu posso se calhar falar nisto um bocadinho mais ao detalhe, que é, não dá para evoluir muito, como é que eu ia dizer isto de uma maneira prática, que é, em termos de software, a gestão de um carro a combustão tem um limite muito reduzido. No elétrico já não é bem assim. E os próprios softwares destes fabricantes dos carros elétricos é muito interessante, porque ele próprio consegue fazer uma gestão interna da bateria muito interessante, limitar picos de consumo, etc. Portanto, isso acaba depois por te ajudar, como utilizador, a aumentar a longevidade da bateria e a vida útil. E a comparação mais fácil que tu podes ter é exatamente o teu telemóvel, porque o teu telemóvel também tem o estado de vida útil. Portanto, é literalmente a mesma ciência. É os ciclos de carga, é o que conta, e é o desgaste que tu dás ao telefone, né? Portanto, se tu andas com o telefone sempre ao sol, etc., portanto, vai provocar um aquecimento maior, etc., etc., portanto, isso é tudo fatores que influenciam. Portanto, nesse aspecto, eu acho que nós estamos a caminhar para uma autonomia cada vez mais considerável das baterias e duração, claro. Sim, as baterias vão largamente ultrapassar a duração dos automóveis. Aquilo que está à volta da bateria, suspensões, os componentes pneus, todos, vai durar, tudo à vida, vai durar muito menos que a bateria. Menos a bateria. A bateria vai durar, Então, vai durar muito mais. e assim conseguiremos não ter essa ideia inicial, esse preconceito inicial que existia do cemitério de baterias? O cemitério das baterias tem a ver com outra coisa, que é a questão da reciclagem das baterias. Hoje em dia, tecnicamente, é possível fazer reciclagem a 97% das baterias, mas o mundo das baterias é muito mais reciclável do que o mundo da combustão, porque para já uma bateria, quando termina a sua vida útil para um automóvel, quando termina os seus 20 anos de vida no automóvel, pode ser reutilizada como, por exemplo, para armazenar energia de fonte renovável. Aquela situação de termos umas instalações fotovoltaicas onde se produz energia a partir do sol, o que é importante é termos uma bateria para armazenarmos a energia enquanto está a sol, não é? E para depois podermos utilizar à noite quando precisamos da eletricidade. Há um mercado enorme para essas baterias e, portanto, antes da reciclagem, antes dos tais 97%, vamos usar as baterias dessa forma e há uma necessidade enorme para isso. Por outro lado, os fabricantes têm todo o interesse em receber de volta os metais estratégicos das baterias, que são infinitamente recicláveis, portanto podem servir para usar em várias baterias. Como é um componente caro, como já se disse aqui, são os próprios fabricantes que têm todo o interesse em receber as baterias. Portanto, não há qualquer... A probabilidade das baterias ficarem abandonadas é reduzidíssima. Há um interesse financeiro aqui neste aspecto. Estamos mesmo a terminar. Eu queria só agora que vocês deixassem aqui as dicas, as melhores dicas que vocês têm para quem quer fazer esta transição para o mundo elétrico, eu diria. Olha, da minha parte, basicamente acho que eu concordo com o João. Há pessoas que não têm ainda perfil de mobilidade para ter um veículo elétrico, mas cada vez são menos, porque os elétricos cada vez satisfazem mais necessidades de circulação, mas compreendo que sim, que há situações em que ainda os elétricos não resolvem. É importante, de facto, atender às características do perfil de mobilidade de cada um, mas
eu diria que basicamente se a pessoa não viver numa autoestrada, se não passar o dia inteiro a fazer piscinas numa autoestrada para trás e para a frente, se tiver uma vida normal com o veículo, o elétrico é sem dúvida um carro a considerar. O convite que eu faria era: experimentem, testem um elétrico, experimentem um elétrico, aqui que é a grande diferença. E é super divertido. É super divertido, é um carro ágil. O elétrico é super divertido, uma pessoa põe o pé. Exatamente, é aquilo que as pessoas apreciam. Por mais entusiastas da combustão que as pessoas sejam, as pessoas consideram que o elétrico é muito adequado às condições de circulação que temos atualmente. Portanto, acho que sim, é experimentar. E atenção, o conforto não se pode comparar, porque, por exemplo, se tu tiveres um carro barulhento, não é? Combustão barulhento, repara o que é sair de casa de manhã, de madrugada, e literalmente suave, sabes? Só então, para quem tem filhos pequenos, espetacular. Esta é a maior dica. É a maior dica. É a maior Ou dica. para quem trabalha com os carros, por exemplo, pessoas que trabalham, que sejam profissionais de automóvel, o elétrico gera muito menos cansaço, não só por causa do silêncio, mas também vibrações. Sim, são carros muito mais agradáveis de mais fluidos, de não é? viver. Existe uma fluidez muito maior. João, em relação aqui ao ponto mais técnico do que é que a Norauto pode fazer em relação aos veículos elétricos das pessoas que nos estão a ouvir, dares aí uma última chega, digamos assim. Nós estamos preparados para receber todos os carros elétricos, para fazer toda a manutenção, inclusivamente aconselhamento na parte dos carregamentos, por exemplo, ou seja, uma situação que, ao fim e ao cabo, é o que nos acontece no dia de hoje. As pessoas vêm com algumas dúvidas, que é: vou comprar ou comprei e agora não sei bem o que é que devo ter em casa para carregar, achei que este carregador é um indicado ou não. Portanto, nós podemos ajudar nesse sentido. Como eu disse, já temos aquele serviço que fazemos a instalação do wallbox na casa do cliente, portanto damos todos os passos do que é que deve ser feito. Portanto, acaba por haver aqui uma redução de dificuldades e aumento de segurança acima de tudo. Portanto, eu acho que podem contar connosco nesse sentido e qualquer Norauto pode dar esse apoio e dicas. Portanto, estamos prontos. Muito obrigado, João. Muito obrigado, Ricardo. Foi incrível ter-vos aqui. Acho que toda a gente que nos está a ouvir ficou muito mais ciente de todos os prós que os veículos elétricos têm. A mim, resta-me agradecer a quem está desse lado. Subscrevam as nossas redes sociais, subscrevam o nosso podcast e voltamos daqui a um mês com convidados incríveis. Já sabem.